Olá, bem-vindos às Histórias sobre Rodas. E hoje temos um programa um bocado diferente. Estivemos à conversa com o podcast Octanas e tivemos uma conversa bastante interessante sobre o Histórias sobre Rodas e sobre aquilo que nos apaixona, que são os automóveis. Espero que gostem. Boas maltas, sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do podcast Octanas. Esta semana vai ser uma estreia, na medida em que temos, portanto, novos convidados, que eu já vou dizer quem são. E para além de um convidado, portanto, temos dois. Ou seja, estamos aqui a falar de uma equipa, a equipa do História sobre Rodas, que são basicamente o Vítor e o David. Vítor e David, está à vontade para se apresentarem. Ok. Podes começar, Vítor. Podes começar, passas por mim a bola. Ora, o meu nome é Vítor e pronto, opá, não sei muito o que dizer, mas realmente nós já estamos a fazer este podcast, o nosso podcast Histórias sobre Rodas há alguns anos. Sou um dos membros fundadores do Histórias sobre Rodas. Exato. E o outro é o David, para quem eu passo a bola agora. Ok, exatamente. Como o Vítor disse bem, nós já estamos juntos há algum tempo nisto. No formato podcast, não tanto há quanto isso, mas começamos com vídeos em formato videocast, digamos assim, depois vídeos reviews e depois ultimamente já estamos em podcasts. E nós tentamos sempre abordar um bocadinho tudo o que esteja a ver com o mundo do automóvel, desporto motorizado. Inicialmente éramos 3, os membros fundadores, só que depois os horários eram muito complicados e o nosso outro colega não estava para aturar e pronto. E mais a sério tem sido sempre eu e o Vítor a levar para a frente. Exato, foi mesmo isso. Por acaso começamos com 3, o Pedro depois, claro, não podia, então ficamos só nós. Mas realmente é verdade, no fundo nós começamos com uma espécie de um podcast, mas era em vídeo. Era no YouTube e era um bocado diferente do que aquilo que fazemos agora. E se o pessoal se quiser rir um bocado, não é? Não. Que aquilo já vi... Que aquilo Principalmente o vídeo dos bloopers, não é? Exato. Isso era um clássico, isso foi um clássico. mas é engraçado ver esta evolução, que no início basicamente isso foi uma coisa em que nós estamos numa tarde a beber finos, um café, ou seja, uma história que começa com uma tarde a beber finos tem tudo para dar certo, não é? E decidimos, nessa mesma tarde decidimos fazer o canal, decidimos comprar uns bilhetes para ir ver o Salão de Genebra Automóvel, isso já vai há uns aninhos, não é? Eu acho que foi para aí 2015, não? Possivelmente. Ou seja, nessa tarde decidimos, vamos a Genebra, vamos fazer um canal. Realmente foi mesmo isso, decidimos criar aquilo, quase como uma conversa de café. A nossa ideia era trazer as nossas conversas sobre carros e trazer assuntos de carros e falar sobre carros, trazer para a internet e na altura foi o YouTube, foi a plataforma escolhida, porque na altura o podcast estava, quase não havia nada a nível de podcast, e então o que é que nós pensámos? Bom, podcast, isto está um bocado morto, porque é curioso que o podcast teve alguma saída há muitos anos atrás, para aqui há 10 anos atrás, e depois desapareceu do mapa e ultimamente tem vindo a ressurgir. E o que é interessante. E nós 2 anos para cá, é verdade. E nós na altura pensámos, bom, isto agora quase não existe. O pessoal que fazia podcast está a fazê-los no YouTube, vamos fazer no YouTube. Porque a nossa ideia nem era ter vídeo ao início, a nossa ideia era só ter áudio, mas claro, era ao início parecia-nos estranho ter só o áudio no YouTube, uma plataforma que é de vídeo, vamos ter lá só áudio. E então decidimos avançar para o vídeo. Antes de avançarem, Vítor e David, eu queria só agradecer-vos desde já o facto de terem aceito o convite da minha parte para gravarmos aqui um episódio, e dizer também que o convite surgiu basicamente porque eu estava a pensar em lançar um podcast,
relacionado com o mundo automóvel, desporto motorizado, e pronto, obviamente procurei saber o que é que já poderia haver. E encontrei estes dois marmanjos que foram impecáveis. Eu basicamente contactei-os para também perceber um bocadinho de como é que as coisas iriam funcionar, e também serviram um pouco para perceber aquilo que já estava a ser feito. E desde o início gostei muito da dinâmica que vocês têm, do assunto que vocês normalmente trazem. E basicamente contactei-vos para saber mais ou menos como é que a coisa funcionava e tudo mais. Vocês foram impecáveis. E eu, pronto, pensei que seria também interessante trazer-vos ao meu podcast, falarmos também um bocadinho, como forma de agradecimento também pelo facto de vocês terem contribuído um bocado para o surgimento do podcast Octanas. Portanto, voltando aqui também um bocadinho à conversa que vocês estavam a referir sobre o início do História sobre Rodas, sentem que de certa forma vocês vieram colmatar aqui, portanto, uma ausência, que seria um podcast português relacionado com automóveis, coisa que, pronto, quando vocês iniciaram não existia, não é? Sim. Opa, antes de mais, agradeço essas palavras. Eu lembro-me que na altura em que o Vítor, por acaso, até foi ele na altura que falou mais contigo em relação a dar-te assim umas dicas, o que é que se podia fazer, o que é que não se podia fazer, ele por acaso ia falando comigo. Agora, em relação a nós realmente quando começamos, foi curioso que éramos, opa, a nível nacional, não havia muita coisa, é verdade, mas nunca tivemos aspirações, olha, vamos tentar, opa, fazer uma coisa diferente, vamos tentar, opa, fazer vida disto ou qualquer coisa do género. Nós sempre tivemos um objetivo, enquanto a gente gostar de fazer isto e tiver paciência para se aturar uns aos outros, na altura éramos 3, agora é, enquanto eu tiver paciência para aturar o Vítor, coisa que já tive mais, é verdade, também sei que ele já tem mais paciência, é verdade, o intuito disso sempre foi dar o nosso ponto de vista, porque como tu és, como também certamente deves acompanhar muitas publicações, automóveis e tudo mais, vê sempre uma linguagem um bocado demasiado informal e em que há sempre um afastamento em relação à pessoa que está a escrever e à pessoa que está a ler. Eu acho que começou-se a cair um bocadinho no ridículo de, às vezes, haver reviews em que nada mais, nada menos é do que as pessoas estarem a ler a ficha técnica de um carro. Sim. E nunca dão aquele lado mais pessoal, aquele lado mais criativo, não é? Exatamente, e parece que as pessoas às vezes têm medo de criticar quando realmente não é assim tão bom quanto isso, parece que estão sempre naquela, e tal, não sei o quê, e como a gente não tem qualquer pretensão, não estamos ligados a nada, opa, podemos dizer aquilo que bem nos apetece, às vezes podemos dizer muitas evaporadas, não é? Opa, é a opinião de cada um, de quem ouve, mas acho que esse foi o principal objetivo, foi a gente divertir-se em primeiro lugar e dizer aquilo que realmente pensa. Claro, sem dúvida que sim. E como é que vocês se conheceram? Não foi naquela tarde das cervejas? Não. Não, eu já nem me lembro quando é que conheci David, mas foi através do Pedro, do outro membro original do Histórias. Pedro Casamenteiro. Quase. Por acaso foi através dele e na altura, opá, nós estávamos muitas vezes juntos no café a beber finos. E claro, lá está, foi aí que surgiu a ideia. Estávamos sempre a falar de carros. Aliás, as pessoas à nossa volta queixavam-se mesmo disso, que nós passávamos a vida a falar de carros e não tínhamos outro assunto a não ser carros e mulheres às vezes, mas pronto. Para tu veres as nossas próprias amigas diziam, vocês nem falam de raparigas, que gajos vocês são? Era um bocado assim. Mas e então foi um bocado por aí. Então nós pensamos, estamos sempre a falar de carros. Pronto. E eu acho que, completando aqui um bocadinho o que o David estava a dizer, realmente é verdade. A nossa ideia sempre foi fazermos isto não para nós, mas como se fosse para nós, enquanto fazermos algo que gostássemos também de fazer e também de ouvir. Não é que eu gosto muito de ouvir as nossas vozes, especialmente eu porque tenho que editar o áudio. É estranho, e tenho que ouvir aquilo em loop. Especialmente quando é os vídeos, que leva bastante edição e tenho que passar horas a ouvir a voz do David.
acredita que não é fácil. Não é fácil. Mas lá está, uma pessoa diverte-se a fazer isto. E mesmo eu acho que quando passamos um bocadinho para a questão das reviews dos carros, eu acho que tudo começou por também havia. Nós chegámos a um dilema. Nós chamávamos histórias sobre rodas, mas estávamos parados, não tínhamos carros, por assim dizer. Éramos nós sentados num estúdio improvisado. E o programa não era sobre rodas. Até que decidimos fazer um programa com os três dentro do carro. E isso foi uma questão curiosa, porque fizemos o nosso primeiro histórias literalmente sobre rodas na altura. Na altura foi com o 405 MI16. Foi logo em grande, né? Foi. Não foi numa roda qualquer. Não foi numa roda qualquer. Não, foi no meu carro. Eu tinha comprado o carro há algum tempo e ele estava a sair do mecânico, ainda com alguns problemas, mas decidimos, vamos fazer aqui no carro, porque temos que fazer uma coisa diferente. E depois daí começou a surgir a ideia, e se fizéssemos isto sempre de carro? Claro que estar a fazer nos nossos carros não é fácil. Claro. E então surgiu a ideia de começarmos a contactar as marcas para pedir carros, basicamente. E então foi uma aceitação rápida por parte das marcas? Levou algum tempo? É um processo difícil e moroso, não é? Especialmente para quem está no Norte. Porque os parques de imprensa são todos em Lisboa. Todos. Todos. Só a Hyundai e a Honda é que têm um parque de imprensa, um segundo parque de imprensa no Norte, porque fazem parte do grupo Salvador Caetano, que tem base no Norte, e então aí são as duas únicas marcas com quem uma pessoa conseguiu ter mais facilidade. De resto foi através de stands ou falar com uma marca que depois reencaminhava para o stand, mas mesmo assim muito difícil, quase mesmo impossível, eu diria. E aliás, por isso é que também abandonámos um bocadinho, porque chegámos a um ponto em que só íamos estar a rever 2 ou 3 marcas. Claro. Não tinha muito objetivo estarmos só a falar 2 ou 3 marcas, e então tivemos que abandonar um bocadinho. Falou que vocês eram pagos por eles. Exatamente. Que eram patrocinados, sabes o que é que vai dizer isto? Ainda por cima, nós às vezes dessas poucas marcas que nos emprestavam os carros, digamos assim, também não falámos tão bem quanto isso, senão as pessoas dizem, não é? As pessoas já estão a ser simpáticas. Claro. Yeah. Não é um mundo fácil, não. Não. Parece ter realmente a capacidade de ter todas as marcas a quererem trabalhar connosco e nós podermos fazer uma análise 100% aberta e transparente, sem ferir suscetibilidades, não é nada fácil, e realmente é preciso ter um nível de jornalismo muito, muito elevado. E que em Portugal não é fácil. Não estamos a falar de outros países lá fora em que o jornalismo automóvel, há muitos anos, cá com o aparecimento até do Top Gear, começou a notar-se muito diferente do que era aquilo by the book, não é? Quer dizer, eles dizem aquilo que querem e bem lhes apetece, e as marcas no ano seguinte estão lá a mostrar, olha, temos aqui este carro, está melhor, experimentem, vejam, sintam as melhorias. Quer dizer, é outro mundo completamente diferente. Sim. E só uma pessoa, só nessas, digamos, alturas, quando começamos a trabalhar assim mais de perto com o setor automóvel, digamos, é que percebemos que o nosso país é tão pequenino. Ou seja, é meia dúzia de carros em Lisboa. Nós somos um país pequeno a nível territorial, mas completamente dividido. Se estás no sul, se estás em Lisboa, propriamente dito, ainda te safas. Se estás fora de Lisboa, estás lixado. E depois realmente é um mercado muito pequeno em relação à Europa, já nem falamos do resto do mundo, porque os carros, mesmo foi curioso, que muitas vezes eu e o Vítor trocámos mails e as próprias publicações de automóveis estavam à espera dos carros de um dos outros. Ok, olha, agora para a semana vai para esta revista, depois para a semana seguinte vai para aquela edição online. Ou seja, o parque automóvel de imprensa em Portugal é mesmo relativamente pequeno. É curioso, que eu comecei a prestar até um pouco mais atenção nisso,
que se uma pessoa vai ver tipo, os testes nas revistas e tudo mais, as matrículas do carro são É sempre bom a mesma. mesmo. É sempre o mesmo carro, ou seja, aquele carro anda um ano a rodar as publicações todas, por isso é que o pessoal tem que estar sempre à espera do carro e é complicado. E tanto fora de Lisboa, pior é. Sim. Acredito perfeitamente. O nome Histórias sobre Rodas surge de uma forma natural, foi muito pensado, havia muitos nomes em cima da mesa. Recordam-se um bocadinho desse processo, de como é que surgiu o nome? Opa, isso foi no Natal, fatídica tarde, não é? Dos finos. Foi tudo! Tarde, então. Não, aquilo há 2 pontos na nossa vida. Antes dessa tarde e depois dessa tarde. Ok. Mas convém dizer que nós tínhamos do próprio pé do café, ok? Se nós só ouvem falar em fins, não, nós tínhamos... Opa, eu agora aqui vou aproveitar que também tenho que agradecer o Vítor, porque é verdade. O Vítor é a parte de edição, a parte de trabalhar os vídeos, o som, é muito com ele. E eu às vezes em tom de brincadeira faço sempre esta analogia. Vítor, eu sou o Steve Jobs disto, tu és o Wozniak, tu é que tenho o crédito, sou a cara bonita, tu é que trabalhas, percebes? E no fundo muito do conceito também, e David, não falaste isso, mas foi também o David, um bocado a ideia, foi um bocado dele a ideia de... O nome já não me lembro quem foi. Eu acho que também fui eu, salvo eu, porque eu acho que foi, porque no início foi uma inteligência minha nos primeiros vídeos que a gente fez, em que disse, Vítor, tu nos créditos tens que pôr ideia original ou conceito original do David Costa. Só estás a ver? Não vai isto não dar em nada. Exatamente. Não, mas acho que foi a ideia e o conceito foi minha, mas realmente o trabalho duro e muitas vezes o trabalho de falar com as marcas, o trabalho de procurar novos carros é o Vítor. Eu, por acaso, tenho que reconhecer, custa-me estar aqui a elogiá-lo, mas pronto, tem que ser. Fica aqui o meu elogio, um bocado arrancado a ferros, mas é verdade. Mas pelo menos Vítor, queres dizer alguma coisa? Não, realmente eu dou-lhe o mérito de ter o nome e ter alguma parte na ideia. Não lhe dou o crédito da ideia toda. O quê? Não, mas sim, mas é realmente o trabalho de falar com as marcas foi na altura. Depois, ultimamente deixamos, abandonei completamente essa ideia de tentar falar com as marcas. No início do ano ainda tentei com mais uma marca, mas ou não se recebe resposta ou simplesmente a resposta e tal, não há hipótese para levar o carro para o norte ou qualquer coisa. Claro. Mas realmente toda a edição, todo o podcast, a parte do vídeo, das próprias imagens, Photoshop, criar e tudo, tem sido tudo eu. Claro que, lá está, isso também faz com que, aumentando a minha carga de trabalho, lá está, nós temos os nossos trabalhos, isto é um hobby para nós, fica mais complicado às vezes produzirmos conteúdo e isso prejudica-nos bastante a nível de... Porque hoje em dia é tudo baseado no marketing digital, chamemos assim, nos mídia, nos SEOs e essa história toda de motores de pesquisa e tal, e de tentar manter sempre bastante presença nas redes sociais e, sinceramente, nós não temos tempo para isso. Exato, e então estás a chegar a um ponto muito importante. É verdade. Fica muito complicado, porque nós não temos tempo para isso, nós não temos tempo para gastar 2, 3, que seja 4 horas por dia em redes sociais. Não temos essa hipótese. E então acabamos por perder bastante por causa disso, e a nossa presença, basta ver que os nossos posts no Instagram basicamente é quando lançamos um podcast e lançamos a capa e... Fazemos um stories. Aquilo que tu estás a dizer, eu apesar de ter começado há pouquíssimo tempo, no final do ano passado, já consigo sentir isso. E tu percebes isso mais do que ninguém, vocês percebem isso, que é, para as coisas realmente andarem para a frente, uma pessoa quase que tem que abdicar de tudo o resto, e estamos a falar de trabalho profissional, porque
ao fim e ao cabo, quer dizer, todos nós, quando criamos estes projetos, temos intenções de eventualmente chegar com o projeto a algum lado. E eu também já vos vou colocar essa questão. Mas sinto que se tu não trabalhas a parte das redes sociais, se tu não trabalhas a parte de um conteúdo que é colocado todas as semanas ou todos os dias, ou seja, se tu não mostras realmente que existes e que estás presente, é muito difícil conseguir chegar a algum lado com 2, 3 horas, nem que fosse por dia. Tens de dedicar a tempo inteiro e obviamente que para uma pessoa que está a começar um projeto destes, é muito difícil abdicar de tudo o resto, não é? É complicado. Como se diz em bom português, quem não aparece é esquecido. E mais do que nunca, que há tanta coisa a aparecer de... Exatamente. Ainda esses dias estava a ver um vídeo qualquer no YouTube e apareceu-me logo um novo canal, de um rapaz português, que agora por acaso já não me recordo o nome, mas já com uma data de vídeos, mas também vi que ele apareceu há coisa de meia dúzia de meses, ou seja, está sempre uma nova onda, seja de podcast, seja de novos canais de YouTube. E claro, e quem não aparece, quem não tenta ser relevante, fica para trás, e nós temos noção disso. Como disseste no início da conversa, nós até fomos dos primeiros a nível nacional a tentar fazer assim uma coisa a nível assim de carros e falar de carros. Sim, que eu tenha conhecimento a nível de podcasts, sem dúvida, sim. Sim, e temos noção que se calhar perdemos um bocadinho desse ímpeto que tínhamos por causa disso mesmo, porque não temos disponibilidade, que requer muito trabalho e sobretudo tempo que, como tu dizes, claro. Bem, não é fácil. Sim. Não é fácil. Sim, é verdade. E é engraçado que quando tu começas um projeto, parece que tu tens uma aceitação relativamente rápida. Mas depois, se tu não consegues, por algum motivo, profissional ou que seja, alimentar esse ímpeto, como tu disseste, rapidamente cais e depois é muito difícil voltares a conseguir ter aquele ritmo. Até podes ter bom material, mas se esse material não for contínuo, se tu não tiveres aquela pontualidade, é muito, muito complicado de conseguir. Principalmente, tendo em conta que todos os dias aparecem projetos diferentes. Há muitas pessoas que já trabalhavam no YouTube, como eu estava a falar com o Vítor off the record, que estão agora a passar para os podcasts, que já levam depois uma bagagem de seguidores muito, muito maior. Claro que eles também tiveram o seu tempo e obviamente que tiveram o seu trabalho para chegar a esse ponto. Mas é difícil tu conseguires quando tens que abdicar de coisas que às vezes não consegues mesmo. E depois há a questão de que a única maneira que tens de voltar acima é basicamente pagares ao Mark Zuckerberg ou fazes uma promoção no Facebook ou no Instagram ou nos dois ou qualquer coisa, ou então continuas numa curva decrescente, porque basicamente acaba por ser isso. E tu vês publicações que tenham 100 mil seguidores, no fundo os posts deles vão chegar a quê? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. A não ser que consigam pagar e consigam ter outra projeção, porque realmente hoje em dia é complicado. Basta ver a quantidade de anúncios que há no Facebook e no Instagram, porque é mesmo isso, as marcas vêm-se forçadas a pagar. Eu lembro-me de uma vez alguém de uma publicação automóvel me ter dito: eu nunca na vida vou pagar para um anúncio do Facebook. E 2 ou 3 meses depois eu vi um anúncio deles no Facebook. Enganou-se. Simplesmente perceberam que por meia dúzia de trocos consigo ter um anúncio e consigo ter um alcance mais pessoas no meu site. É verdade. E principalmente quando muita gente no início usava o Facebook como ferramenta de divulgação, eles a certo momento mudaram ali os algoritmos e aquilo, tu para receberes uma notícia de uma certa página que tu seguias, tu vias-te desgraçado. Eu cheguei a ponto assim, mas eu lembro-me de seguir esta página não publica mais nada. Depois eu ia pesquisar essa página em questão, depois tinha lá boas cenas publicadas. Eu dizia, então porquê é que eu não estou a receber? Porque aquilo era muito pela interação, pelos comentários, pelas partilhas, por não sei o que mais. E infelizmente nós estamos numa época, o que interessa é quantidade mais do que qualidade. E por isso é que nós temos, seja no YouTube, seja onde for, quase publicações, seja do que for, a lançar vídeos por dia.
Todos os dias orgulham-se de lançar um vídeo por dia. Isso é impraticável, não é? Claro que a qualidade ou é de coisas que ou são... Agora está muito na moda aqueles vídeos com tops de tudo e mais alguma coisa. Sim. E todos os dias lançam um vídeo, um podcast. E quem quer algo mais, quem quer falar de algum tema com substância e alguma coisa bem feita... Claro, requer pesquisa e não Claro, consegues não é? fazer em tão pouco tempo. Sim, sem Mas dúvida isso- nenhuma. Mas isso lá está, é uma luta em que estamos todos. E juntando a isto, estamos em Portugal, que é um mercado pequenino, não é? Porque Yeah. convém esquecer que a língua portuguesa é bastante falada no mundo, mas os brasileiros ouvirem português a falar não estão para aí virados, não é? Sim, é difícil. É. E por acaso ele fala agora nisso e é curioso porque eu às vezes vou ver as nossas estatísticas Sim. do podcast e a maior parte dos nossos ouvintes são efetivamente do Brasil. E assim ficamos admirados. Na altura estávamos a falar de 50%, agora está cerca dos 40%. Ok. Mas nós não falamos com ninguém do Brasil, nós não chegamos a ninguém do Brasil, nós não temos contacto, nem os nossos vídeos chegam muito, são apontados a esse mercado. Como é que conseguimos ter tanta gente no Brasil? Porque realmente é um mercado muito maior e é um mercado que é totalmente diferente. Tem muito mais conteúdo, mas também tem muito mais gente a ver. É, exatamente. Eles têm muito conteúdo também. Por exemplo, eu lembro-me de um canal, já não chega há muito tempo, mas sei que eles continuam vivos e de boa saúde, que eu gostava muito, que era o Amigos por Carros, que é um canal do YouTube brasileiro, que eles até faziam um bocadinho à semelhança do que vocês faziam no início, que era uma espécie de podcast em vídeo no YouTube. Sentavam-se todos a uma mesa e falavam. Vocês, se quiserem, até podem, se não conhecem, podem pesquisar. É bastante interessante. Os temas que eles... eles tinham um tema muito engraçado, que era o Restos de Ricos, que era basicamente eles falarem de carros, pronto, que os ricos compravam e que depois abandonavam e que estavam a super bom preço, aquelas banheiras cheias de problemas e consumos altíssimos, mas que os gajos adoravam falar sobre aquilo. Este carro é muito mais barato, não sei o quê. Aquilo é engraçado, é muito fixe. Isso é uma boa ideia, mas lá está, é outra coisa que no mercado português, no mercado automóvel português não funciona. Eu vejo os vídeos do Top Gear e Fifth Gear e eles têm aqueles SL500 ou mesmo os CL500, quase dados, e aqui uma pessoa olha, não, isto é muito caro, como é que isto custa 10 vezes mais em Portugal? É verdade. Mas na Inglaterra também é um caso à parte, pronto, que muitas razões. Só eles é que querem comprar aqueles carros, não é mais ninguém. Quem vai à Inglaterra comprar carros é para peças ou para e é um mercado totalmente diferente, é um mercado que tem incentivos ao abate, é um mercado que tem preços mais baixos, olhando ao preço dos salários e ao poder de compra. É um mercado que tem só carros, aqueles carros não dão para mais nenhum país, basicamente, a não ser o Japão, que ninguém vai a Inglaterra buscar carros para o Japão. Portanto, é um mercado em que, claro, aquilo desvaloriza, porque não dá para mais lado nenhum, só dá naquele país, e chega ao fim de vida, compensa-te mais comprar um carro novo do que estares a pagar a um mecânico para reparar o carro, porque eles têm, ou seja, os mecânicos lá, os preços são muito mais altos do que aqui, e o preço do carro novo é mais baixo. Exatamente. Ou seja, mais te vale despachar o carro e comprar-se um novo. É verdade. É um mercado completamente diferente. Sim. Eles têm uma... Aliás, se formos a olhar para a idade média do mercado automóvel em Portugal comparado com a Inglaterra, por exemplo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Sim. Eu por acaso, a coisa de olha, já nem me lembro, um ano, ou o que é que foi, estive na Escócia, e não se vê em carros velhos, meu. Se vê, tu vais na rua, o carro mais antigo que tu vês é, sei lá, do ano 2007 ou 2008. Estás a ver? Depois mais antigos são clássicos, pronto. Vais tendo uns fóruns mais antigos que aparecem um ou outro, mas é raro. É muito raro. Não, aqui nós temos muitos carros e depois é assim, é carros que são utilizados no dia-a-dia, não são aqueles carros que são utilizados ao fim de semana como pré-clássicos ou assim, não. São carros de trabalho. Exatamente, carros de trabalho dos anos 90, 96, 97, 98, desses anos, até mais antigos.
E lá simplesmente não, era dos anos 2005, 2006 para a frente. Mais para trás para eles já não existe. Totalmente outra diferente. realidade. Desculpa, mas eu interrompi-te, estavas a falar do canal brasileiro que falava desse... Sim. Pronto, basicamente é isso. Vocês vão de ver esse canal, é o Amigos por Carros. E eles têm temas muito, muito interessantes, nomeadamente as tertúlias que eles fazem. E os temas que são mais porreiros, que eles sempre lançaram, montes deles, eram os restos de ricos. Aquilo é muito engraçado. Um bocado, pronto, baseado, obviamente, no mercado brasileiro, não é? Claro. Mas eles falam sempre de alguns modelos que nós também temos cá, de M3 e por aí fora, alguns carros que eles lá conseguem encontrar, que obviamente os carros lá também são muito caros no Brasil. Portanto, às vezes um carro super normal do Brasil custa o mesmo que um resto rico, com uma potência já muito porreira e totalmente mais desportivo, uma coisa totalmente diferente. Mas os carros, efetivamente, no Brasil são caros, por isso eles também gostam de fazer essa comparação. E no nosso caso também acaba por se passar um pouco isso, não é? Também temos, portanto, carros clássicos ou pré-clássicos que estão a preços equiparados com carros novos. Sim. É uma coisa que a gente até tem por hábito de fazer. Andamos sempre no LX, no stand virtual, e eu e o Vitor andamos sempre a ver carros. Nós temos uma altura que é, olha, hoje vou ver M3 tudo uma panca qualquer. Depois, olha, vou ver um SLK porque esses dias viu na estrada. Viu na estrada ou na altura gostava. Yeah. Até vou ver. E realmente o mercado dos usados em Portugal às vezes é ridículo, porque são preços proibitivos e ou realmente encontras uma pessoa que está muito aflita e precisa de dinheiro e faz um negócio com ele. Agora, se te metes em stands e tudo mais, e se queres um carro de uma gama um bocadinho melhor, é muito complicado. São preços muito, 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 muito complicados. Mas pronto, é a nossa realidade. Mas enfim. Olha, eu por acaso houve um episódio que gravei com um colecionador, pode-se assim dizer, acho que foi o 4º episódio com o Rui Freitas, e ele disse-me na altura que os melhores negócios não estão na internet. Estão ao fundo da rua, ao virar da esquina, na internet, porque na internet aquilo funciona da seguinte forma, vocês sabem, está um gajo que pôs um carro igual ao meu a 5.000 euros, o meu está melhor do que o dele, eu vou pôr a 5,5 ou 6, não há hipótese. E é assim que os preços escalam, porque se tu tens uma base de preço para um determinado modelo que está alta, tu sabendo que tens um carro em melhores condições do que aquele que está na internet, não vais colocar mais barato, não é? Vais querer ganhar dinheiro com ele. E depois vais pôr a 6.000 e nem vendes a 6.000, nem ele o de 5.000 vai vender. E o mercado fica inflacionado. Exatamente. Pois. Sim, acredito. Mas também acontece isso. Mas, por exemplo, tu tem um caso que aconteceu comigo, não sei se te recordas, Vitor, quando andei com ideias de comprar um BMW, um Série 5 E28. Sim. Um E28. Eu para já adoro as linhas daquele carro. Acho que é um carro, é um típico BMW dos anos 70, anos 80, adoro. E conheci, e no meu antigo trabalho, onde eu trabalhava em Bragança, eu costumava ir a umas bombas de combustível, beber um cafezinho à hora do almoço e via muitas vezes esse carro lá abastecer. E eu depois até falei lá com a menina lá da bomba de combustível, e eu falei, este carro é mesmo porreiro, não sei o quê. E ela, eu conheço o senhor, não sei o que mais, e pronto, e lá trocamos contacto, fui falar com o homem, não sei o que mais. Depois, entretanto, deixei de aparecer. Aliás, entretanto, antes até de falar com ele, deixei do carro aparecer. Por isso é que eu até comentei com a senhora, o tal carro que eu gostava tanto, o gajo não tem andado com ele. Eu ouvi dizer que ele quer vendê-lo. Eu, sim, então arranjo-me o contacto, não sei o que mais. Falei com o homem e o carro, primeiro não estava em muito bom estado, já tinha ali zonas de ferrugem um bocado mais. O motor tinha que ser trocado. E ele mesmo assim estava a pedir 4.000 euros pelo carro. Ou seja, no motor não estava bom, estava com graves problemas de ferrugem, mas na cabeça dele, mas isto é um BMW, o gajo tinha trazido da Alemanha, que o gajo era meio alemão, que eu não percebia metade do que ele dizia,
o gajo diz, isto aqui, mas eu fui buscar lá, não sei o quê, isto só sei foi este meu carro, nunca teve outro dono, isto é um motor clássico, assim, pois é um motor clássico, mas precisa do motor. Tem aí zonas, precisa do motor, tem aí zonas que aquilo tem mais ferrugem que sei lá bem o quê, só faço uma curva esgalhada, vejo a roda traseira a passar por mim. Mas 4.000 euros, sabes como é, sabes? Eu acho que as pessoas também começam a ficar um bocado com a ilusão de que tudo o que tem mais de 30 anos, e se for de uma marca de um bocadinho com prestígio, é um clássico instantâneo. E as pessoas começam logo a pedir ali exorbitâncias pelo carro, porque o carro, ou ainda ele disse, dou 2.500, ainda vou, porque depois eu tentei me informar, ainda para mais não era a gasolina, era a gasóleo do carro. Ou seja, só isso já os valorizava um bocado, porque aqueles BMWs daquela época são valorizados se for meter a gasolina. Exato. Ainda me informei um bocado, só para arranjar o motor e ficar minimamente em bom estado, aquilo eram mais 2.000 euros. Precisava da junta da colaça, não sei o que mais. Aquilo em contas redondas, depois para arranjar os problemas de ferrugem, ou seja, comprar o carro, se eu comprasse por 2.000 ou 2.500, arranjar o motor, arranjar os problemas de ferrugem, ia para os 5.000 e tal euros. Yeah. E eu, mesmo assim, o homem, não sei o que, olha, amigos na mesma, não fiz negócio, mas eu acho que às vezes as pessoas também começam a ter a ilusão, e principalmente que eu acho que isso também se deveu um bocadinho, ou quando houve esta grande crise de 2008, que as pessoas começaram a se agarrar mais aos bens e tudo inflacionou, por isso é que o ouro subiu, por isso é que começamos a ver aqueles preços exorbitantes dos carros a atingirem, porque é um bem físico. As pessoas agarram-se um bocadinho a isso, isto não são ações, não é nada fictício, isto é uma cena histórica, vai ter que valer muito dinheiro. E agarram-se um bocadinho a isso, quando na realidade não é bem assim, não é? Yeah. Eu por acaso gostava de saber a vossa opinião. Agora tocaste aqui num ponto interessante, que é, todos os carros com mais de 25 ou 30 anos podem ser considerados clássicos? Na vossa opinião? Na minha não. Aliás, basta ver que não se dá um carro o certificado de interesse histórico, ainda que esses certificados tenham muita treta por aí fora, mas não se dá a um carro qualquer, não é? Um Fiat Uno, e nós aqui há uns tempos num direto do Instagram estávamos a falar disso, um Fiat Uno 1.4 TD, quer dizer, aquilo não é um clássico, nunca na vida vai ser um clássico. Aquilo é uma arrastadeira e que anda a matar golfinhos da Antártida. Não é? Aquilo tu aceleras, é uma nuvem de fumo atrás e está stock. Imagina se puderes o turbo de evitar como toda a gente faz. Mas, claro, não, para mim não. Porque se formos ver, não é? Por aí, quer dizer, um Clio de 2000 que não... pelo menos na nossa realidade não parece um carro velho. Uhum. Quer dizer, já tem 20 anos. 20 anos, parecendo que não, é muito tempo para um carro. Aqui há uns tempos dizias que 20 anos era um pré-clássico. Yeah. Os clássicos eram aos 25 e com mais de 20 era pré-clássico. Exato. Quer dizer, íamos considerar um Clio 1.5 DCI 2 lugares, a carrinha, um clássico. Tu estás a falar de morrer no Clio, pá. Então, porque não queria falar da minha Seat Ibiza. Isto é assim, acho que calhanço. Não, mas concordo com o Vítor. Não, concordo com ele. Eu acho que tem que haver um bocado de bom senso. Carros em que são produzidos aos milhares e vendidos aos milhares, por muito bom estado que esteja, não é? Não pode ser considerado um clássico. Agora, se for um carro que se calhar 40, 50 anos até pode ter sido vendido a magotes, mas se calhar já há poucas unidades. Aí, concordo, mas lá está, tem que haver bom senso. Agora não é por automaticamente tens 30 anos, és um clássico. Então, olha, eu também já sou um clássico, maravilha, não é? Mas temos que ter bom senso. Eu ia dar o exemplo, por exemplo, do carro que falámos antes do meu Peugeot. O Peugeot 405, um GRD, um carro a gás óleo, aquele não é um clássico, nunca na vida. Mas no caso do meu, o MI16, estamos a falar de um carro que saíram poucos. Sim, exatamente. Muitos acabaram desmantelados para fazer 205s. E, claro, é um carro que aí já tem interesse, porque estamos a falar de um carro com uma relação peso-potência muito boa. Uma relação peso-potência quase, eu acho que na altura era igual ao peso-potência ao Mercedes, aquele o E190? O Cosworth 2.3? O Cosworth. A relação peso-potência não era muito diferente.
estamos a falar de um carro e que anda bem. É mais antigo. O 190 apareceu depois. Exato. Isso já não sei quando é que o 190 aparece. Sei que o MI é de 88. Então se calhar já havia o 190. Mas já Se bem que os havia. Cosworth apareceram depois. Pois. Nos Mas anos são 90. mais ou menos da mesma altura. Sim. Não, mas o Mi 16, 505, não é? 405. 405, exatamente. 505 é que é o anterior, não é? O 505 é o anterior. Tipo para comprar um STI, por acaso, na altura, um 505 STI. Ainda está lá num barraco no meu mecânico. Um dia qualquer, quando acabar o restauro de 405, se calhar ainda me viro para esse. Depois vemos. Ok. Mas estava eu a dizer que esse carro, na altura, quando saiu, tinha realmente uma relação peso-potência brutal. E estamos a falar de um carro que tem pedigree de corridas, portanto, os 405 nos anos 90 correram nos BTCC. E no Dakar, E no Dakar também. Aquela versão especial em coupé do. Esqueci-me agora o nome dele. O Toivonen, não é? Não, acho que não era o Toivonen, aquele depois até foi fazer o Pikes Peak no 405. Exato. Já sei. Falha-me agora o nome. Isto da memória já não. Eu lembro que uma altura até foi ao Caramulo que nós fomos, ou não, já estou a confundir. Foi ao Expo Clássicos e até tinha lá figuras assim, carrinhos de brincar, figuras assim pequeninas, e tinha lá esse 405 do Pikes Peak. Yeah. Pá, já não me lembro quem era. Já não me lembro. Não, é o Ari Vatanen. É o Ari Vatanen. Exatamente. É o Ari Vatanen. Pois o Toivonen foi o que infelizmente sofreu o trágico acidente. No Delta S4. Não, exatamente, na altura dos Grupo E. Exatamente. Yeah. Foi o Ari Vatanen, exatamente, que conduziu o 405 no Dakar e depois em Pikes Peak também. Exato. Até foi esse carro que acho que foi roubado no Dakar, que sequestraram o carro, assim uma história qualquer. Opa, eu sei que já escrevi sobre isso num artigo qualquer no site. Acho que foi, e acho que quem era o copiloto dele era o agora presidente da FIA, aquele baixinho francês. O Jean Todt. O Jean Todt. Acho que estavam os dois, e acho que na altura lhes roubaram o carro e pediram uma recompensa, assim uma história qualquer. Histórias. O Dakar é fértil. O Dakar é fértil nessas histórias. Eu lembro que por acaso escrevi sobre isso. Aliás, por acaso nós ainda não tínhamos falado, mas nós também temos o site, que também, lá está, foi outra das coisas que foi acabando por perder um bocadinho, não vou dizer a importância, mas acabou por perder a frequência com que eu escrevia lá, porque realmente não há tempo para tudo. Mas realmente na altura lembro-me que escrevi um artigo no site sobre o Dakar e lembro-me dessa história. Façam favor de ir ao site do Histórias sobre Rodas e informem-se. A informação está lá. Está lá. Procurem. Deve ser muito dedicado ao Dakar, é isso? Aquilo é da história do Dakar. Histórias curiosas sobre o Dakar. Sim. Ok. Diz, David, desculpa interromper. Não, só está a dizer que nós somos tão maus publicitários que até esquecemos de divulgar todas as plataformas que nós temos. Nós é uma panóplia de plataformas, nós estamos em todas as... Mas é isso. Mas em relação ao 405, tu estavas a dizer que, só voltando aqui um bocadinho atrás e depois já concluís, David, sem querer interromper, que é basicamente aquilo que faz um clássico ser clássico, são as versões, né? São as motorizações, é aquilo que identificam. Podemos estar aqui a falar de um pouco, como o David também já referiu, da questão da produção, ser limitado ou não, mas ao fim e ao cabo a gente quer motores performantes, é isso que diz que aquele carro realmente é um clássico em relação ao outro, não é? Por exemplo, vocês consideram uma 4L um clássico? É curioso. É curioso. Aí tocas num ponto interessante, porque a 4L tem, acho que, interesse histórico. Porque
foi uma plataforma que eu não vou dizer que não existia, mas foi uma coisa que mudou um bocadinho a maneira de olhar para os automóveis e trouxe um carro que, se fosse hoje em dia, se calhar era um sucesso, porque aquilo na altura é quase como o SUV da altura. Pá, não era um SUV, nada do género, mas era utilitário. Havia as versões 4x4 e foi um carro que se tornou num sucesso. E depois o facto de ter participado em Dakar, o facto de ter participado no Rally de Portugal, todas essas coisas dão-lhe um, um interesse histórico. Eu dou por exemplo, o Citroën Visa. Sim, era o que eu ia falar agora, exatamente. O carro em si, se calhar não tem assim grande interesse histórico, mas todas as versões especiais, e eu ainda aqui há uns tempos em Guimarães vi aquela edição especial que agora está a falhar o nome, mas uma edição especial, o bicampeão. Ok. O Visa bicampeão. Pá, claro, essas edições especiais tornam o carro muito mais importante. Sim. David, ias dizer alguma coisa? David, força. Não, porque lá está, é uma questão de termos que ver carro a carro, porque há carros que realmente não acrescentam nada novo, não é? E não é só por ser antigo que pode ser considerado clássico, mas há carros que têm uma importância histórica, como o Volkswagen Carocha é inegável que tem uma importância histórica, outros carros do género em que se calhar não tem uma motorização por aí além, mas tem importância histórica, porque em algum momento se destacou e teve uma contribuição importante para o mundo automóvel. Agora, só pelo facto de ter mais de X anos, não dá automaticamente o termo de clássico, não é? Temos que ver um bocadinho carro a carro e claro, depois aquelas edições mais apimentadas é o que tornam versões normais em versões especiais. Isso sim, isso é um clássico. Claro. Não é por acaso que um M3 vale muito mais que um 316i, não é? Do E30, não é? O E30. Isto depois depende sempre da análise que cada um faz, não é? Porque sabemos que há pessoas que trabalham no ramo automóvel, nomeadamente na venda de clássicos, eles se calhar terão sempre uma ideia de clássico diferente da nossa. Para mim, se calhar um AXGT ou um 205XS, puxando aqui a brasa à minha sardinha, acaba por ser... não é aquele clássico que se diga, ok, é a versão de topo que houve deste modelo, mas de certa forma tem ali qualquer coisa mais apimentada que outras motorizações ou outros modelos poderão não ter. Mas há outras pessoas que olham para esse tipo de carros e não colocam sequer a hipótese de vir a ser um clássico, porque não é um GTI, ou não é um Rally, ou não é um Sport, ou whatever. Qualquer coisa. Sim, é verdade. Sim, é verdade. E nós depois até já fomos... Força, sim, diz. Não, já ia dizer que fomos como é que se chama? Foi à fila, acho eu, à Expo Clássicos, não foi? Uma altura? Sim, quando vimos a F40. Sim, exatamente. Mas isso é uma história para outro podcast e não vale a pena começarmos a falar disso. Não vamos falar sobre isso. Não vale a pena. Não, mas depois é curioso, porque no mundo clássico conhece muita gente e há pessoas que valorizam um Renault 5 completamente de origem, com tudo de origem, com pouca quilometragem, para eles é um clássico. Bem, aquilo é a melhor coisa do mundo, até aquilo até pode ser 1.0. Depois, há vários ramos dentro do próprio clássico e depois, como tu dizes bem, às vezes está nos olhos de quem vê e principalmente daquilo que tu procuras. Porque eu vi muita gente a perder tempo a ver carros que para mim não têm interesse nenhum, a procurar peças, porque realmente gostam de ter um carro que por algum motivo foi importante nas suas vidas e querem ter o carro em seu perfeito estado como tivesse sido ontem comprado num stand. E por isso é que às vezes o mercado dos clássicos é um bocado, a nível de preços, flutua bastante, porque lá está, nem toda a gente procura o mesmo. Sim. E para além do interesse histórico, tens também o interesse pessoal e o valor pessoal que alguns carros têm, mas isso já é outra história. Claro. Mas realmente, claro, isso tudo depende do que é que... Não é? A definição de clássico é sempre relativa. E vai sempre de quem... vai sempre levantar muitas questões. Por exemplo, só colocando aqui mais um carro, para vocês analisarem se poderia eventualmente... poderá já ser um clássico ou não. Um E30, um 316 de 5 portas.
Opa, eu considerava mais. Olha, curioso que eu fui ver um também com o Vitor, não sei se te recordas. Pois foi. Não foi na altura em que eu estava muito na época dos BMWs, ok? Dos anos 80, anos 70, comecei com o E28, depois fui ver um E30 e acho que até era de 5 portas, não era? Eu acho que sim. Era de 5 portas, era. Só que também aquilo já tinha um motor que não era dele, também já está um bocado recaixotado o carro, já tinha uma pintura que aquilo parecia. Estás a ver aqueles portões de alumínio, assim com uma pintura por cima? Era igual. Aquilo passavas a mão, cortava-se. E estava ali a partido, como todos os E30. Claro, mas isso até dá, olha, isso até dá valor histórico ao carro, não é? E, opa, eu gosto muito e aliás, também não é à toa se perdes um bocadinho de tempo na internet, mas lá está, vamos ter aquela questão dos preços inflacionados e eles estão todos à volta dos 4.000, 5.000 euros. Yeah. Agora, eu de 5 portas, eu acho mais piada aos 3 portas, sou-te sincero. Eu na altura vi o de 5 portas porque não vi opções no 3 portas, mas o coupé, digamos assim, o do coupé acho muito mais interessante. E agora a questão é, lá está, os preços estão a ficar um bocado inflacionados. Agora a verdade é que. Mas consideras o de 5 portas um clássico real ou é uma coisa forçada? Opa, eu na minha opinião acho que é um bocado forçado. Considero mais o coupé porque lá está, porque acho que tem um apelo mais esportivo, é um carro com menor pegada, é mais pequenino, mais divertido de conduzir. Agora compreendo o porquê das pessoas o considerarem, compreendo. Agora que eu pessoalmente o acho, sinceramente não. E tu, Vitor? É uma questão relativa. Eu, por acaso, aqui há uns tempos em conversas com o pessoal de clássicos, já há uns anos valentes, já para aí há mais de 10 anos, estávamos a falar e alguém me dizia: qualquer carro que seja de 5 portas não vai ser grande clássico. Ou nunca vai ter o mesmo valor que um 3 portas. Eu acho que é relativo. No caso, eu não ia pelo número de portas, eu ia pelo facto de ser 316. Ok. Porque eu acho que a versão base de um carro nunca vai ser aquele verdadeiro clássico. Pode ser um clássico, sim. Opa, se formos a ver por aí, qualquer BMW com mais de 30 anos, sim, mais de 30, já é praticamente considerado clássico por muita gente. Agora, se é a versão mais base do BMW, do motor mais base, custa-me um bocadinho a considerar um verdadeiro clássico. Não vou pelo número de portas, isso para mim é um bocado relativo. Lógico que se estivermos a falar, e isto, claro, vai muito para a competição. Porquê? Porque os que eram de competição eram todos 3 portas, ninguém preparava um clássico de 5 portas para a competição, não era muito normal. Era todos os de 2 e 3 portas, chamemos assim. Portanto, não sei, sinceramente eu nem ia por aí. Eu acho que há muita coisa e lá está, é como dizíamos antes, vai sempre um bocadinho da consideração de quem o tem e de quem olha para ele. Exato, e de quem quer ganhar dinheiro com ele muitas vezes. Sim, e quem quer comprar. Enquanto houver pessoal a comprar, vai haver pessoal a vender. Yeah. Mas a verdade é que os 316 têm subido, como o David estava a dizer há pouco, 4.000 euros, 5.000 euros. E em mau estado. Exatamente, e em mau estado. E então uma altura... É um roubo, é um assalto. Sim. Eu quando andava mais em cima, cheguei a ver alguns 318, que não há muitos à venda, pelo menos assim nas internets, assim para o grande público, não há muitos. 318, lembro-me ver pelo menos 2, e já estamos a falar de valores 6.500. E por um lado, compreendo o que o Vitor está a querer dizer a nível da motorização, mas por outro também começa-se a chegar a valores em que uma pessoa diz, justifica-se essa diferença toda só por causa de ser um 316 para um 318. Eu valorizo mais o facto de ser 3 portas porque primeiro eram menos, foram produzidos em muita menor quantidade e é sempre um carro, quer queiramos, quer não, mais esportivo. E porque se a gente se quiser tirar para um 318, então é que já levamos uma ripada que Deus me livre. Nem vais ver os preços de 320. Mas isso... não é? Isso basta vermos um M3, não é? Para chegar ao topo da coisa. Estamos a falar à volta dos 100.000 euros. Sim, mas quer dizer... Mas um M3, tu olhas para um M3 e tu notas... Não, é impossível tu olhares para um M3 E30 e não te apaixonares um bocadinho. Claro, mas também é impossível tu também olhares e dizeres, estão aqui 100.000 euros. Há bom preço. Sim, claro. Yeah.
Agora, Mas é que há dispara, porque, por exemplo, nós chegamos ali aos 3,25, que são os logo abaixo do... depois ainda há ali os 3,20, né, que houve aquela versão que só houve cá em Portugal e em Itália, sim, que tem 200 cavalos, ou 192, ou o que é, que esses também já se vêem aí por 17, 18, 19 e 20. Só que depois dispara. E depois dispara, é uma coisa impressionante. Aquilo dispara completamente. O M tem muita força, né? Tem. Olha, qualquer carro M. Exato. E é curioso que nós a uma altura fizemos, também foi um direto, até acho que foi o nosso primeiro direto aqui no Instagram. Estávamos um bocado entediados aqui com essa história do Covid e decidimos fazer um direto. E até falamos de um tema que acho que poucas pessoas falam, ou pelo menos nós nunca vimos assim muito, um tema muito abordado, que é em relação a marcas e a carros muito sobrevalorizados. E até que ponto um carro realmente vale a fama que tem, vale o dinheiro que lhe atribui. E na altura acho que também chegamos a falar um bocadinho do E30. Se não falamos lá, acho que já falamos em conversas off the record, eu e o Vítor, porque também achamos que às vezes é um bocadinho sobrevalorizado o E30 e se calhar não é aquilo, não é o santo grau como toda a gente fala, não é? Mas isso. Pois é, lá está, pois depende muito, é porque é assim, mas eu também te vou dizer uma coisa, eu reconheço mais rapidamente um E30 como sendo um carro capaz do que às vezes se vê em carros caros que a mim não me dizem nada. Por exemplo, se estivermos a falar de um Mercedes, um 280 SL, daqueles mais antigos, banheirões, que aquilo não curva nada, aquilo não, e andar mesmo assim pouco. Vem-se por preços altíssimos. O carro é muito bonito, mas para mim não tem aquele valor, não vale aquilo. Nunca ia gastar dinheiro num carro daqueles. Porque eu tenho a certeza que ia achar uma ganda seca conduzir um carro daqueles. Sim. Se fosse tudo bem, numa viagem longa, mas não tem. A gente estamos a falar, por exemplo, do BMW, ou até, por exemplo, de um 190, um Cosworth ou assim, nota-se só que há ali um pedigree de competição, são carros para quem gosta de conduzir. Obviamente que depois há outras pessoas que vão valorizar esses carros que são muito mais calmos, por assim dizer, do que outros. Sim. Mas há pessoas que valorizam se calhar mais o requinte, o conforto, a sofisticação, não é? Isso Exatamente. O caso da fama dos DS, por exemplo. Não é? Exatamente. Nós em Portugal é outro exemplo. Em Portugal há um clube ativo, digamos, bastante forte de DS. E eles adoram aquilo. Aquilo é a melhor coisa, desde a invenção da roda, DS para eles, Deus me livre, não é? Por isso, são carros que têm o seu valor, por aquilo que... O engraçado no mundo automóvel é isso, podemos partilhar, digamos, a mesma paixão, mas com bastantes variações. Eu gosto de um carro mais esportivo, gosto mais de um carro clássico, mais vocacionado, se calhar, para o conforto, para não sei o que mais. O engraçado é isso, estamos todos a falar do mesmo tema, mas em si é tão diferente. É verdade. Há pessoas que não gostam de carros, gostam de uma marca, não é? Depois há pessoas, há de tudo. É engraçado ver essas franjas que há essas dualidades, exatamente. Se bem que, pronto, depois há uma coisa que é transversal, que é o preço, pronto, sim, já referimos que tanto para umas coisas como para outras, pronto, não está fácil para ninguém, né? Que é mesmo assim. Não, uma pessoa vai ver preço e normalmente os carros que parecem baratos depois acabam por ser caros. É muito complicado, especialmente no que toca a clássicos, é muito arriscado, é um mercado que tem muito que se lhe diga, tem muita gente a querer enganar os outros, tens muitos carros que foram maltratados a vida toda e depois são vendidos como clássicos. É complicado, o mundo dos clássicos é complicado. E depois há pessoas que não têm noção dos preços e querem fazer grandes fortunas. E há aquelas pessoas que sempre cuidaram de um carro, que têm, sempre tiveram a vida toda, depois pensam que têm ali, digamos, a sua reforma e querem vender. É a galinha dos ovos de ouro. Exatamente, não é? E depois nem vendem, ficam com eles, depois morrem, depois aquilo fica abandonado e depois perde-se ali um grande carro, em última análise.
Yeah, é verdade. Olha, voltando aqui um pouco às histórias sobre rodas, nós estávamos a falar no início da nossa conversa em relação à dificuldade que há no contacto com as marcas para conseguir os carros para fazer os testes. E queria-vos perguntar se vocês têm alguma estratégia pensada para contornar um pouco isto, e se vocês pretendem continuar com esta questão dos testes ou deixar um pouco de parte tendo em conta todas as dificuldades, ou estão a pensar noutro caminho para conseguirem ter então alguns carros para testar? É assim, David, se me permites falar, Força, eu acho que nós nunca pensámos muito no futuro. Nós sempre foi um bocadinho a ir um bocadinho com aquilo que nos apetece fazer e aquilo que nos leva, porque é um bocado isso, e daí nós termos tido tantas variações a nível de um programa em podcast, depois passámos para reviews, depois podcast, e juntamente tínhamos o site e não sei o que, não sei o que mais, porque sempre fomos fazendo um bocado aquilo que nos apetece, e é um bocado essa também, aquilo que nós gostamos de ter a liberdade de fazer aquilo que nos dá na gana. E sinceramente, e eu agora falo um bocado por mim, e penso que o David é capaz de partilhar um bocadinho da minha opinião, eu não estou muito virado para testar carros novos. Primeiro, porque eu não vejo nada de grande interesse, sou muito sincero. Segundo, porque já sei que não vamos ter acesso a 80% das marcas. Uhum. Terceiro, porque, sinceramente, hoje em dia o que é que se vende? É SUVs. E SUVs é tudo igual, aquilo parece que vai ter uma máquina de fazer fotocópias e tira um, sai outro. Yeah. E portanto não vejo assim grande interesse, e sinceramente dá-nos mais gosto estar a falar de carros, e é mais fácil, vamos ser sinceros, lógico que é muito mais fácil estarmos a falar, não é? Temos um telemóvel, temos uns microfones, estamos a falar, é muito mais fácil do que estar com câmaras, com GoPros, com Claro. a fazer viagens, a reservar aqui, reservar ali, não é? Toda uma logística para testar um carro que acaba por ser complicado, e depois para fazer imagens exteriores, imagens interiores, e depois isto e depois aquilo, e que nós pensamos, ok, tudo bem, fizemos isto, está muito bonito, mas e falar de carros, que é aquilo que nós gostamos? Pá, acabou por se perder um bocado também a essência. E portanto eu não vejo, pelo menos da minha parte, grande interesse a esse nível, e para já pelo menos não vejo grande motivação. David? Uhum. Não, faço das minhas palavras as do Vítor, porque a verdade é o principal motivo que nos levou a fazer reviews era a questão de poder conduzir carros novos e falar deles. Mas nós chegamos a um ponto, seja subs ou não subs, que a gente ainda chegamos a testar alguns carros, a gente chegou a comentar muitas vezes isso. Se uma pessoa tiver umas vendas nos olhos, tu não consegues distinguir em que carro é que estás. É que os carros novos parece que saem todos do mesmo sítio. A sensação é o mesmo, o cheiro é o mesmo, o som do motor é quase sempre o mesmo. Ou seja, é o produto dos dias de hoje. Não vale a pena, podemos estar a discutir que está bom, que está mal, é o que temos, ponto final. Claro. E claro que a gente não fecha a porta a isso. Nós se calhar estamos mais, já há bastante tempo que andamos com essa ideia, tentar encontrar um colecionador com uma boa coleção interessante para a gente poder filmar os carros, falar com essa pessoa. Já tivemos aí uns contactos, mas depois não deram em nada. E o que pode sempre surgir é tipo como a gente fez no verão passado, em que nós fizemos uma coisa que em Portugal acho que ainda ninguém fez, pelo menos que eu como recordo, que foi pegar num elétrico, fazer a Nacional 2 com o elétrico, saímos de Chaves e para o Algarve e regressar novamente. Em que uma aventura. Foi uma aventura, ou seja, se a gente para testar um carro durante 2 dias, cuidado. Não foi fácil. Querem partilhar assim algumas coisas que vos tenham acontecido durante essa tour pela Nacional 2 e como é que foi a experiência da Nacional 2, porque convém dizer que é uma das rotas mais importantes do nosso país, né? Uma das estradas mais emblemáticas. Só aqui para concluir e depois já vamos lá. Eu acho que nós nos vemos mais a testar um carro assim num contexto desse, numa aventura diferente, num teste diferente. Agora o tradicional teste, como o Vítor estava a dizer,
é amassador, é cansativo e muitas vezes era complicado porque nem eu nem o Vitor estamos na mesma cidade, ou seja, o fim de semana que tínhamos para a família tínhamos que o dividir para testar um carro e lá ia um dia, e por isso é que tão cedo a gente se calhar não vai voltar a esse modelo, mas sim numa aventura como dessa que falamos da Nacional 2. Aí histórias temos muitas, desde que quase que ia haver um suicídio no meio da estrada, não era? Que o João estava para aturar o Vitor, que isto é muito bonito, mas aturar 2 dias seguidos aí do mesmo carro não é fácil, não é? Mas conhecemos o Paco Bandeira, essa história é incrível. Sem fosse uma querer, cena, A sério? sem uma querer cena marcamos, aleatória. completamente aleatória, marcámos uma das primeiros sítios que nos apareceu no Booking e era a Quinta do Paco. Nós até pensávamos que era um erro, que seria Quinta do Passo ou qualquer coisa. Chegámos lá, era mesmo a Quinta do Paco Bandeira. Nós íamos no caminho a gozar. Já viste, nos calhava a Quinta do Paco Bandeira, ainda levávamos na boca ou qualquer coisa. E ele assim, também ia meter com brincadeiras. E chegámos lá e era mesmo. Uma conversa fantástica com ele sobre teorias da conspiração. E era. E logo, esquece. Opa, incrível. Opa, muitas histórias. A história das Zundaps. Exato, meu. Apanhamos uns... três tipos de Zundaps que também fizeram a Nacional 2. Mas havia lá um gajo que embrulhava qualquer um. O gajo andar numa Zundap, ela devia estar toda turbinada. Ele ali a dar alto pau. Mas é curioso. E o melhor disso foi mesmo pôr em teste que nós, tanto eu como o Vitor, relativamente a essa história dos elétricos, sempre tivemos bastantes reservas. Ainda continuamos a ter. E mais do que estávamos a mandar poças de pescada para o ar, como toda a gente gosta de mandar poças de pescadas disto e daquilo, foi meter ao teste. Exatamente. Vamos realmente ver se isto é tão maravilhoso como se diz ou não, ou se isto não tem futuro nenhum. E realmente, fizemos uma coisa que nunca se tinha feito e foi curioso. Força, diz. Ainda no outro dia apareceu-me um dos vídeos, estava à procura de uma coisa, apareceu-me um dos vídeos que nós fizemos no Instagram e nós estávamos super animados com o carro, super estáticos mesmo, porque o carro, é verdade, o carro portou-se para ser um elétrico e um SUV, portou-se lindamente, a bateria durava aquilo... Esquece. E por acaso dava pica de conduzir e foi uma das coisas que nos surpreendeu. Foi mesmo que, isto não é nada mau. Para um futuro elétrico, um carro destes é bastante divertido de conduzir. Aliás, a frase que ficou dessa viagem foi: se o futuro for assim, que venha ele, não é? Porque a autonomia para 400 e tal quilómetros a brincar, mas sem exagero, o carro chegava de Chaves ao Algarve com uma paragem. E nós fomos... E nós não fomos andar devagar. Pois, exato. Até porque o carro, sendo elétrico, aquele binário imediato, puxa-te para carregar no acelerador e para puxar por ele. E por acaso foi uma surpresa interessante, foi mesmo como o carro se portou, porque conseguiu ser um carro interessante de conduzir. E eu nunca mais me esqueço, isto ainda não foi na Nacional 2, mas eu peguei no carro no Porto, eu trabalhava em Coimbra, e quando cheguei aqui acima fui ter com o David onde ele estava a trabalhar e disse, vamos dar uma volta. Ele ficou com dores no estômago daquelas acelerações, eu não estou a brincar. Pusemos o carro em modo Sport, ele ficou com o estômago avariado. Sério? Pois, porque lá está, a questão da eletrificação é o binário instantâneo, né? Isso nota-se. E estamos a falar de um carro com 200 cavalos, quer dizer, qualquer carro com 200 cavalos vai ser minimamente interessante. Sim, claro. E em relação à Nacional 2, propriamente dita, houve alguma parte que vocês tenham gostado mais? Que vos tenha até dado algum prazer de condução? Obviamente estamos aqui a falar de um carro elétrico com 200 cavalos, algumas limitações, obviamente, não era nenhum super desportivo, mas conseguiram gozar bastante alguma parte da... Bastante. Para mim a parte que mais me surpreendeu foi o Baixo Alentejo. Eu por acaso
já não ia ao Algarve já há muitos anos e as últimas vezes tinha ido é sempre pela autoestrada. Uhum. E a ideia que eu tinha do Alentejo e muito, não é, de viagens antigas, já está há 20 anos atrás, ainda pela Nacional, era grandes retas. Mas quando chegamos ao Baixo Alentejo, ao Alto Algarve, pá, aquela zona sinuosa com tantas curvas, E curioso, foi aí que apanhamos as Undapes. Foi aí que íamos andar bem. Mas para mim o mais curioso da Nacional 2 é que tem tudo. Tem essa parte sinuosa, tem a zona do Douro que é linda, paisagens espetaculares, curvas espetaculares. Tem a zona ali no centro do país, que é basicamente uma autoestrada. Ok. Em que aquilo é 2 faixas e vais ali, aquilo com pouco trânsito, aquilo é praticamente uma autoestrada. Tens tudo, tens um bocado de tudo. Tens paisagens, por exemplo, ali a zona da barragem, ali a zona de Pedrógão Grande e assim. Tens cidades como a zona de Viseu, Vila Real, em que aquilo passa pelo meio da cidade. Tens as grandes retas do Alentejo. Pá, tens de tudo, de tudo. Todo tipo de estrada que gostes vais encontrar na Nacional 2. Yeah. Isso são quantos quilómetros? 730. 730, Yeah. ok. E, não, mas é o que o Vitor está a dizer, é curioso. Também houve ali, o que me ficou na memória foi, acho que antes chegámos a Pedrógão, ali numa serras, ou já não sei precisar, mas também que era curva contra curva, em que o carro... sim. É que aquilo estava, não tinha trânsito, e aquilo só ouvias os pneus a chiar, porque não ouves mais nada, aquilo é um elétrico. Yeah. Aquilo, esquece, aquilo... O carro ficou mesmo com os pneus lambidinhos. E depois o curioso foi, nós fomos fazer a viagem, mas nunca fomos numa perspectiva, vamos fazer em tempo recorde, vamos ir e vir. Não, fomos com calma. Quando tínhamos que acelerar, acelerávamos. Se fosse preciso, parávamos para ver alguma paisagem, para comer, para ver um fino, não é? Claro. Os finos, não é? Claro. Tinha que ser, né? Exato. E o curioso é mesmo isso, e depois encontrar as pessoas pelo caminho, mesmo essas pessoas que foram no Sundap e esses tipos, nós a conversar um bocado com eles, as histórias também já tinham a ideia de fazer essa estrada há muito tempo e tudo mais, e é mesmo uma estrada curiosa de fazer, porque também te mostra um Portugal que se calhar nem não se vê todos os dias, não é? E aquelas paisagens mesmo fantásticas e completamente desertas, em que não se vê lá pessoas, não é? Em que o pessoal é só litoral. Mesmo as cores, começas no verde cá em cima e à medida que vai ficando mais castanho para o sul do país, mesmo a mudança de cores e tudo, não, fantástico, os cenários, espetacular. É uma viagem. Acho que é uma coisa que vale a pena. É uma vale a pena. Agora, quem sabe com outro carro, não é? Nós estamos à espera. Eu estou à espera que o Vitor termine de arranjar o seu Peugeot, porque ficou prometido em vídeo que íamos fazer a Nacional 2 com o Peugeot. Não é? O problema é acabar o restauro. O problema é acabar o restauro. Mas é. Falta-te muito? Falta muito ainda? Pá, aquilo está várias fases, aquilo está complicado. Aquilo nunca acaba, né? Aquilo nunca acaba. Não, mas ele teve alguns problemas de motores que recentemente se veio a descobrir que eram mais elétricos do que do motor propriamente dito. E agora já vamos ver vou ver se começa a pegar nele. Pelo menos tenho posto a trabalhar todos os sábados. Ultimamente, todos os sábados o carro tem trabalhado e agora vamos lá ver. Mas com a parte pintura e tudo, ainda se calhar ainda vai demorar um bocado. E de motor, claro. Até lá temos que esperar, mas era uma questão interessante fazer no Peugeot. Porque aquilo curva muito bem, não é? Muito bem. E a acelerar. O David, quando nós fomos fazer o Caramulo. No Caramulo, sim. Conta essa vindo história. Embora, o David conduziu um bocado e ele... Aquilo é curioso. Manda aí uma história sobre rodas. O que é que queres dizer? Fala aí, David. David, diz aí. Não, foi curioso. Nós viemos do Caramulo, não é? E eu conduzi um bocado e por cá. Primeiro, aquilo estava levei umas calças ganga brancas, fiquei com elas pretas, porque o volante estava-se a desfazer, ok? Já troquei volante, atenção, já troquei volante. Tirando essa parte, fiquei sem umas calças de ganga, mas isso, whatever, não é? Mas realmente, eu quando conduzi o carro, porque
quem vê, o que eu gosto muito do carro do Vítor e aprecio no resto dos carros assim mais esportivos é que não é muito in your face a nível exterior. Só quem percebe é que realmente vê o que o carro é. Sim. E É um foi curioso. sleeper. Exatamente. E aquilo, tu atrás do volante, e é uma sensação de agilidade, que o carro é muito leve e depois tem uma direção, opa, bastante precisa. É qualquer coisa. E depois o que mais curioso era a reação dos outros condutores ao carro. Ou seja, nós vimos condutores de A3, de BMWs, tipo a olhar, foda-se, uma puta de uma banheira, parece que é um táxi que veio de A Marselha. fazer sinal de luz, tipo, está na Exato. frente. A cena curiosa foi mesmo essa. Nós, ali a uma altura, acho que até já era o Vítor que ia ao volante, quando entramos na autoestrada, A passar o Mercedes. assim, um Mercedes ou um Audi, já não me Era um recordo. Mercedes. Mas aquilo parece O gajo ia para aí a 200. E o gajo parece que... E eu vi-o olhar para o lado, para mim, e olhar para o conta-quilómetros. Olhar para mim e para o conta-quilómetros. Ele, foda-se, como é que o gajo está a passar? Eu vou a 200. E eu ainda ia a 1000 do Redline. Agora, claro, como qualquer Eu ia a boa história... 220. E a 220 ainda me faltavam 1000 para o Redline. Agora, Mas o melhor dessa história é que não chegámos a casa. Por causa de uma fuga do radiador, ficámos em Famalicão, a 20 km de casa. Opa! era o que eu ia dizer, como qualquer boa história que envolva um clássico, tem que acabar ele atrás de um reboque, não é? Do reboque, Chegámos a casa de táxi. Num Mercedes. Yeah. De vingança dos Mercedes. Opa! Yeah. Não, mas Essa história. Mas é interessante, não é? Esses carros que, pronto, pá, quem não conhece não dá nada por eles, basicamente. E não são carros que realmente não te dizem, olha, tenho X potência, cuidado comigo, sou levezinho, não tenho tão suporte, portanto isto é só de acelerador. Epá, e pronto, né? E depois levam assim uma surpresa de vez em quando agradável. Não, foi bastante engraçado, por acaso. Eu por acaso, eu sempre gostei de carros desses esses chamados, pá, os sleeper cars. E foi quando aquele carro me apareceu, estava a ver carros na net, é o costume. Não há nada a fazer, já estou a ver carros. Há quem beija porno, há quem beija carro, não é? Exato, exatamente. Exatamente. Eu estava a ver carros e parece-me aquilo. E eu não conhecia muito o carro. Eu, por acaso, tinha visto no Top Gear, na altura, que eles tinham feito um especial sobre os Peugeots, a descascar nos Peugeot. E tinha, claro, pá, já tinha ouvido falar do carro e assim, mas não conhecia muito o carro. Então fui ler sobre o carro e pronto, opa, e lá está. Vi mesmo que era um carro que tinha potência, que não parecia e que tinha. E que é aquilo que eu gosto dos Renault 21 Turbo, por exemplo, adoro. Sim. As primeiras GT também, da mesma altura. Os que eu uso? As primeiras GT. A primeira. Pois era. É verdade. Os P10. Era máquina. Era máquina essa primeira. Yeah. Foda-se. Olha, curioso, também andamos a ver os preços dos 21 Turbo. Lá está. Opa, desanimei ao fim de 10 minutos. Pois. Não, mas enfim. Eu vi o ano passado, branco, um Série 1. Epá, foi para dos mais baratos que eu vi. Na altura estavam a pedir 6 mil euros já. Era mesmo. Mas agora estão bem mais caros. Pois. Agora já estão mais caros. Eu gosto mais do primeira série do que do segundo, na verdade. Sim. Tem um estilo mais retro, gosto mais. Sim, é mais mas há muitos carros desses que cuidado, parece que não andam, mas andam muito. Muito. Eu por acaso sempre gostei desses carros. Opa, acho que tem muito mais presença, porque tu pensas assim, isto é um carro que não vale nada. Mas quando conduzes, tu vezes, isto afinal, notas que é um carro que dá prazer conduzir e que não parece. Sem dúvida. E esse motor 1900 160 cavalos, não é? Era. Fogo. 160 cavalos no 1900 é preciso alguma engenharia, não é para qualquer um. Sim, para mais na época. Naquela altura, atenção. Exatamente. Naquela Mas diz, David, altura... ia dizer qualquer coisa.
Não, era só eu concluir que é curioso que relativamente a esses clássicos, estou a ver que também és um bocadinho, tens a mesma ideia que nós, tipo, os clássicos daquela época 80, final, e inícios da época 90, que hoje em dia são bastante atrativos porque, eram carros com falhas, toda a gente sabe admitir que tinham falhas, mas com bastante personalidade. E vai de encontrar o que estava a dizer há um bocadinho, que hoje em dia os carros parecem que são feitos em todos no mesmo sítio, e esses não. Esse tu, quando estavas atrás de um Peugeot 405, sabias que estavas atrás de um Peugeot 405, quando estavas atrás de um Renault 21, sabias que estavas atrás de um Renault 21. Eram carros com... E se calhar por isso é que eles hoje em dia também estão a ser tão bem cotados quanto isso, não é? As pessoas estão a começar a valorizá-los. Claro. É assim, eu acho que os carros dos anos 80, 90, finais dos 80, 90, são os carros que neste momento ainda se conseguem comprar a relativamente bom preço. Sim. Se é que se pode dizer bom preço. Mais ou menos, que eles já estão a começar a subir bastante de preço. Nos últimos, diria, 3, 4 anos têm subido bastante. Tem-se notado, sim. Pois há carros, pronto, por exemplo, os Clio Williams, que aí já nem vale a pena. Pronto, não são todos. Não fales do meu amor de infância, por amor de Deus. Não são todos, mas nota-se que há alguns carros que ainda é possível comprar. Sim. Mas depois também se nota que são carros que sofreram aquela alteração das madeiras e dos metais para os plásticos e que não duram nada. E que têm muitos problemas crónicos de tablias partidos e de coisas que simplesmente não duram. Mas é engraçado como é que os tempos nos obrigam a comprar carros que nós não... ok, é fixe, é um carro dos anos 90, tem potência e tal, curva bem, mas são aqueles carros que não vão durar ou já não foram feitos para durar como os mais antigos. Yeah. Mas fala aí do Clio, fala. Não deixes falar do Clio Williams. Não deixes. Passava aqui 2 horas a falar do Clio Williams. No último direto do Instagram falamos sobre isso e ele teve no mínimo meia hora, 3/4 de hora a falar do carro. Não vale a pena. Começa a falar dos tapetes. Começa a falar dos tapetes até os mostradores azuis. Esquece, tens conversa até meia-manhã. Então, assim já não te deixo. Não vale a pena. Não deixes. Mas diz, estavas a dizer aqui sobre esta ideia, sim. Sim, é curioso, é o que tu dizes, é verdade, são carros que a nível de... não são tão dos carros que estamos a falar finais dos anos 80, inícios dos anos 90, não são, digamos, tão fiáveis quanto isso, mas são carros com personalidade, são carros que com falhas, mas que as pessoas aceitam isso. Sim. E sobretudo são carros que te trazem um sorriso à cara, que no final do dia às vezes é só isso que te interessa, e por isso é que a gente ainda continua a olhar para os classificados e à procura de um bom negócio, não é? Sim. São os últimos carros que, não sendo perfeitos, porque se calhar nos anos 80 nós conseguíamos ter performance aliada a uma construção superior, porque eram utilizados realmente todo tipo de materiais. Nos anos 90 acabam por ser utilizados materiais mais fracos, aparecem muitos plásticos nos automóveis, mas realmente são os últimos carros que têm personalidade. Hoje em dia, a partir dos anos 2000, pronto, tirando as versões especiais e desportivas mas mais uma vez depois a carteira é que paga, porque nós aliás já falamos várias vezes disso, que hoje em dia para teres um carro minimamente apetecível, começam-te a pedir preços exorbitantes, porque lá está, as potências têm que ser outras, porque o peso do carro tem que ser outro, a nível legal de segurança as obrigações são totalmente diferentes. É tudo uma bola de neve que em última análise um carro para ser divertido para conduzir tem que ser bastante caro. E sabes que os carros mais antigos, nós todos já conduzimos carros mais antigos e percebemos que a ineficácia desses carros, porque ou adornam nas curvas ou não têm aderência ou travam mal, são mais desportivos que os carros de hoje em dia. Porque os carros hoje em dia são super filtrados e tu não consegues extrair qualquer tipo de diversão. Muitos carros nem sequer conseguem desligar as ajudas eletrónicas, e os carros antigamente, ao serem ineficazes, acabavam por ser mais divertidos do que são hoje em dia. Exato. Aliás, se há recordação que me fica ter conduzido o 405 do Vítor é direção, é comunicação direta, parece que estava com as minhas mãos a virar as rodas, que era... É coisa que hoje em dia uma pessoa não sente.
Não, porque agora, por causa das ajudas e todos os carros têm que ter ajudas, senão não passam nos testes de segurança, têm que ter a direção eletrónica. Ou seja, aquilo é como estares a conduzir um volante de PlayStation. É verdade. É a mesma sensação. Mas pronto, já parecemos três velhos do Restelo, não é? O tempo é que era, por isso não vale a pena, não é? É verdade. Olha, queria só introduzir aqui um último tema, também para concluirmos o nosso podcast, que é relativamente ao desporto motorizado, automóvel, que seja, porque é uma área que vocês também vos interessa bastante e já escreveram alguns artigos sobre isso, nomeadamente Fórmula 1, e queria também perceber um bocadinho o que é que vocês gostam, o que é que vos interessa no desporto automóvel, se acham que o desporto automóvel, pronto, agora está parado, obviamente, mas quando as coisas voltarem à normalidade, se está de boa de saúde, o que é que se recomenda ver? Qual é que é a vossa opinião relativamente a isso? Portanto, carros, já percebemos que clássicos, tudo muito bem, o de agora, é aquela coisa relativo. Assim, é relativo, mas desporto automóvel, vocês gostam, não gostam? Com certeza que gostam, não é? Essa parte eu acho que gosto mais eu que o David, um bocado, especialmente Fórmula 1, eu sou grande adepto de Fórmula 1. Curiosamente, a nível de rallies, já gostei mais, o que é estranho, porque tudo aquilo que eu dizia que faltava nos rallies, eles acabaram por trazer, que era mais potência, carros mais interessantes, transmissões em direto, mais marcas, transmissões gratuitas, sem ser na Sport TV ou lá o que é. Trouxeram isso tudo, ainda que as transmissões sejam na Red Bull TV, ou depois tens o WRC+, não interessa. Mas trouxeram isso tudo. Acho que deixamos de ouvir o Vitor. Está aqui. Estou aqui. Ok, first. Trouxeram isso tudo e, no fundo, o meu interesse acabou por não subir. Pelo contrário, acabei por perder um bocado de interesse. E até temos luta, temos mais do que um piloto a lutar até à última prova, temos tudo para funcionar e, no fundo, eu, se calhar por minha culpa, acabei por perder um bocado o interesse no WRC. A nível de Sport Protótipos, gosto, mas não... Lógico que um dos meus sonhos era ir a Le Mans, sem dúvida. Aquilo deve ser uma coisa fantástica, uma experiência única, mas não tenho acompanhado muito, até porque aquilo é uma andota, vamos ser sinceros, esta história da Toyota estar sozinha lá na frente, aquilo é uma andota, e depois temos outras anedotas, como é o caso... Bem, mas a Aston Martin é uma anedota no geral, de hoje em dia, infelizmente. Enfim, tudo, até aquela incursão no DTM, valha-nos Nossa Senhora. Aquilo não se percebe. Mas sim, perdi um bocado no interesse. Ultimamente o meu interesse tem-se focado mais na Fórmula 1, mas claro, continuo a acompanhar os rallies, continuo a acompanhar o WEC, continuo a acompanhar, no geral, muito do desporto automóvel, mas... acompanhar ao vivo in loco tenho reduzido bastante. Aliás, eu costumava acompanhar o Campeonato Nacional de Rallies e ir a pelo menos 2, 3 provas por ano, e ultimamente não o tenho feito. Ok. E tu, David? É assim, eu Fórmula 1 já fui bem mais fã e bem mais interessado pela Fórmula 1, desde que saíram as transmissões da famosa RTP1, não é? Depois desliguei-me um bocado. Acho que já fomos. Exato, exatamente. Eu acho que houve, pelo menos com o público português, houve assim uma grande quebra na ligação a partir desse momento. Em relação ao WRC, sempre acompanhei, até muito recentemente. Nas últimas 3, 4 épocas deixei de acompanhar tanto. O que ainda consigo acompanhar é o MotoGP, não só pelo Miguel Oliveira, mas também uma das minhas grandes paixões é as 2 rodas, não é? Tenho uma moto, apesar do Vitor não concordar, que isto já tentamos fazer um vídeo já está feito, eu andar de moto e a falar um bocadinho de moto, só que o Vitor é um bocadinho contra isso, não é? Ele e 2 rodas não se dão bem. Não sou contra, atenção. Aliás, quem é que te incentivou a comprar a moto? Mas, bro, quem é que disse para comprares essa moto? Não, por acaso foste tu. Pois. Exato. Pois. Moto é já agora? É uma XSR 700. Não sei se estás a ver uma MT-07, mas a XSR é uma versão Sport clássica. É tipo café. Sim, com jantes raiadas.
Não Tem? tem jantes raiadas. Não. Não? Não, não. Ok. XSR, Mas depois se quiser. Diz. Ok. Mas tem o farol redondo à frente, não é? Exatamente, exato. Ok. Acho que já estou a ver o que é. Sim. Exatamente, pronto. E depois tem um escapezinho de origem da Krapovic e tal. Depois, quando fui ver a moto, o gajo ligou a moto. Pronto, e eu aí decidi logo comprar, não é? E o Vitor, claro, também me ajudou na decisão. Sem o DB Killer, não é? Exatamente, claro, não é? Isso não somos meninos, não é? Não somos meninos. Exatamente. E pronto, e sempre acompanhei muito o MotoGP, principalmente na época áurea do Valentino Rossi, sempre acompanhei. Agora mais recentemente, ou é falta de tempo, do trabalho e tudo mais, é basicamente saber quem é o campeão de certa disciplina, quem é que correu, quem é que não correu, quem é que saiu, quem é que está nessa certa equipe, e basicamente é um bocadinho assim. Ok, muito bem. Sim, senhor. Eu ia só dizer que também desde que voltei, eu acompanhava um bocadinho antes do Valentino Rossi, acompanhava o MotoGP antes do Valentino Rossi, e depois, recentemente no último ano, por causa de Miguel Oliveira, claro, também comecei a acompanhar mais, e era curioso, porque agora voltando também ao tema inicial, fazendo aqui um arco quase para terminar com o tema inicial, é que nós, nos nossos primeiros programas, tínhamos uma coisa engraçada que falávamos sempre de notícias. E era uma coisa que nós tentávamos trazer sempre, era as notícias do mundo automóvel, e trazíamos sempre do MotoGP, do WEC e da Fórmula 1, e tentávamos dar um bocadinho do que é que se passava. Agora não temos feito isso porque a nossa ideia é fazer uma coisa também mais um bocadinho intemporal, uma coisa que possas ouvir 2 anos depois, ou alguém começa a ouvir 2 anos depois, ainda posso entender, e não uma coisa, esta semana ganhou o Rossi. Não, isto já foi há 2 anos atrás. E é um bocado curioso, nós ao início falávamos um bocado disso, ultimamente não temos falado, essa é uma das razões, mas é uma coisa que também sempre nos interessou um bocadinho. Ok, muito bem, sim senhor. Olha, quero agradecer aos dois mais uma vez. E obrigado pelo convite. Pela vossa participação, obrigado eu. Foi uma agradável conversa. Quem sabe se até num futuro próximo, não próximo, o que for, possamos voltar a falar com certeza. sobre outros temas. Acho que será sempre interessante. Porque, como devem ter percebido, a dinâmica entre o Vítor e o David é muito, muito boa. Eles já se conhecem há algum tempo, já trabalham também nisto há algum tempo, e as coisas fluem sempre muito, muito naturalmente. Pronto, e é basicamente isto. Espero que tenham gostado de aqui estar a gravar comigo para o Octanas. Malta aí em casa, é só ficarem a aguardar pelos próximos episódios. Tenho a certeza que vão gostar dos próximos convidados também. Obrigado mais uma vez, Vítor, David, um abraço, fiquem bem. Querem se despedir, deixar aí nota sobre as vossas redes sociais? Estão à vontade. Sim, só para agradecer realmente o convite, obrigado. Foi uma conversa bastante interessante e por acaso foi bom relembrar os tempos antigos, relembrar o que temos feito. Por acaso foi bastante interessante, soube bem, por acaso gostei bastante. E sim, agradecer às pessoas que estão a ouvir também por ouvirem, e se quiserem acompanhar Histórias sobre Rodas, em todo lado, ou site, ou Instagram, ou Facebook. Nós, lá está, não temos grande presença social, chamemos-lhe assim, mas vamos tentando publicar uma coisa ou outra de longe a longe. David, queres despedir? Por mim, obrigado, pessoal, até à próxima. Nós estamos em todo lado, estamos pior com o Covid-19. Quando vocês pensam que nós não estamos, mas estamos lá. É isso, acompanhem-nos. E um abraço e mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigado, meu. Pronto, ficamos por aqui então. Até uma próxima. Tchau, um abraço. Obrigado. Tchau.